Senhor, exaltado seja teu nome. Pode sentar. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro. São 19 horas e 29 minutos. Hoje nós vamos falar de algo crucial para as nossas vidas. Hoje nós vamos descobrir porque muitas das vezes nós não temos avançado, nós não temos conseguido ter uma boa administração nas nossas vidas. O tema da reunião hoje é a direção certa. Somente o Espírito Santo pode desvendar. Tira a venda, ou seja, a escama que está nos teus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem capaz, mas a Bíblia diz que existia nos olhos de Paulo uma cegueira espiritual, uma cegueira por falta de entendimento. É por isso que a vida de Paulo não prosperava, é por isso que a vida de Paulo não andava. Paulo, ele estava submisso aos homens. Quem já leu sobre isso? Ele precisava que os sumos sacerdotes, os principais da época, lhe dessem um pedaço de papel para que ele pudesse maltratar o povo de Deus. Ele precisava de referência, cartas para matar o povo de Deus. Mas só que a Bíblia diz que um belo de um dia, quando Paulo estava indo para um determinado lugar, Deus, através de Cristo, se manifestou para Paulo. E Paulo viu Jesus. E depois que Paulo viu Jesus, através daquela grande luz, Paulo ficou cego por 3 dias. Paulo não comeu, Paulo não bebeu, Paulo não fazia nada. Ele ficou cego durante 3 dias. E esses 3 dias simbolizou 3 dias de jejum que Paulo estava. A Bíblia diz que Deus enviou um servo, o servo mais simples que ele tinha. E esse servo, quando Deus falou com ele, ele falou: Senhor, Paulo mata, Paulo é perigoso. Mas mesmo assim ele foi lá e colocou a mão sobre a cabeça de Paulo, e aquelas escamas que outrora não deixava Paulo ver a prosperidade na vida dele, não deixava ver a vida abundante prometida por Cristo, saiu aquelas escamas. Era uma escama espiritual. Era algo que cegava ele, era algo que cegava o entendimento dele. Ele era um homem letrado, ele era um homem instruído aos pés de Gamaliel, mas Paulo, ele não tinha o discernimento de entender que aquilo era um demônio que estava incitando ele a perseguir o povo de Deus. A Bíblia diz que quando essas escamas saiu, Paulo, ele imediatamente foi batizado nas águas. E Paulo imediatamente passou a pregar o Evangelho. Aleluia. Paulo já era instruído, Paulo já era capaz, só faltava sair o que dos olhos de Paulo? A cegueira espiritual. É por isso que hoje eu vou ungir os teus olhos com o óleo de consagrar os dizimistas. A missionária, ela vai ungir o olho de cada um de vocês. Na verdade não é o olho, né? É só a parte de cima. Para que Deus, ele possa tirar dos teus olhos a cegueira que não deixa você entender, que não deixa você enxergar, que não deixa você ver o futuro, meu amigo. Eu também vou ungir os meus olhos. Deus, ele é poderoso para abrir os teus olhos e mostrar para você o que ninguém pode enxergar. Deus, ele abriu os olhos de Ágata, aos olhos
da humanidade, do homem, Abraão foi um carrasco com Agar. Agar era serva, era empregada, era escrava de Abraão outrora. Mas só que Agar deu um filho para Abraão. Só que Agar queria manter o controle da criança. Ela não deixava Sara se aproximar da criança. Ela não deixava ninguém se aproximar da criança para instruir, para ensinar. Aí ela inventava mentiras. Ela inventava coisas. Aí a criança acabou se afastando do pai e de quem poderia ser instruído. E a Bíblia diz que Sara falou: manda esta mulher embora. E Abraão, ele viu que aquilo era muito pesado aos olhos dele. Mas Deus falou: Abraão, ouve Sara, porque a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não prospera, ela não subsiste. Se eu não estiver de acordo com a missionária na reunião de segunda-feira, você não é abençoado. Se ela estiver puxando para um lado e eu puxando para um outro, a gente nunca vai chegar a um acordo. Então Deus, ele falou para Abraão: Abraão, ouve Sara. E ele foi, pegou uma botija de água e um pedaço de pão e mandou Ágata, é isso aí mesmo, embora. Mas por que Abraão não deu uma carruagem com comida, com ouro, com prata, com animais? Só deu uma botija de água e um pedaço de pão. Porque a prosperidade de Ismael, ela não vinha de Abraão, ela vinha do próprio Deus. Hoje, quem são os poderosos da terra? Os filhos de Ismael. São os poderosos do petróleo. São os poderosos de Dubai, né? Lugar poderoso, lugar luxuoso. A Bíblia diz que Ágata só vivia chorando, só reclamando. E o anjo do Senhor, com letra maiúscula, se aproximou de Ágata e perguntou para ela: o que fazes aí, Ágata? O que tu tá fazendo aí? Eu ouvi o choro da criança. Você sabe qual é o choro da criança? Muitas das vezes o teu filho, ele está sofrendo e você não sabe. E às vezes quem quer ajudar teu filho, você vai lá e impede de ser ajudado. E teu filho fica num calabouço. Porque na tua cabeça, se eu não posso ajudar, o outro não pode ajudar. Não é assim o que tem acontecido por aí afora? A Ágata, ela não queria que Sara se aproximasse da criança. Ela começou a esnobar a sua senhora. Ela começou a desrespeitar a sua senhora. E foi necessário, para que não houvesse uma rebelião dentro do ministério de Abraão, da casa de Abraão, mandar a Ágata o quê? Embora com a criança. Aquilo ali se tornou muito pesado aos olhos de Abraão. De repentemente, o teu filho, ele poderia estar em um lugar bom, sendo tratado com pessoas boas, e você, por ciúme e inveja, foi lá e tirou ele da mão daquela pessoa. Não é assim que a gente faz? Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor não foi lá por causa de Ágata, foi lá por causa da criança. Eu ouvi o choro da criança e vim. E Ágata falou: não tem água. A Ágata estava espiritualmente o quê? Cega. O anjo do Senhor falou para ela: Ágata, ao poço aí do teu lado, a tua resposta, meu amigo, muitas das vezes estava do teu lado. A tua prosperidade estava ali. Mas você, eu, na nossa ignorância, tiramos o nosso próprio direito de prosperar. Por ciúme, por inveja.
chateação. E hoje nós pagamos um preço muito grande. E o próprio Deus faz você saber que você perdeu a sua oportunidade. Você sabia disso? Falta de administração, falta de administrar suas emoções, seus sentimentos. Meu amigo, não adianta só trabalhar não, porque o que mais trabalha aí, fora aí, são as pessoas. Mas vocês veem ela rica? Deus, ele não te prometeu riqueza, meu amigo. Ele te prometeu você ter uma vida boa, uma vida abundante, uma vida de qualidade. A riqueza é consequência do teu trabalho, com certeza. Mas de você achar os veios certos, o caminho certo. E muitas das vezes Deus coloca na tua vida o caminho certo e você despreza, você ignora. Por ciúme, por inveja, seja lá o que diabo que é. E você acaba perdendo a sua grande oportunidade de sucesso. Olha só o que a Bíblia diz. Essa foi forte, hein? E Ágata achou o poço e deu de beber ao menino água. É ou não é? E a Bíblia diz que o menino se transformou em um guerreiro e teve independência. Ele não ficou na tutela de Abraão, ele não ficou na tutela de Agar, ele não ficou na tutela de Sara. Ele passou a ser o caçador Ismael, o Ismael guerreiro. Às vezes, você quer amarrar a vida do teu filho, você quer amarrar a vida do teu marido, você quer amarrar a vida da tua mulher. Por isso que o progresso não acontece. Por causa de ciúminho, por causa de inveja. Você sabia que tem isso no meio dos casais? Ah, mas eu que sou a mãe. Eu sou a mãe. É quem tem que ensinar é eu. Se tivesse em você e em mim o ensino, meu amigo, Deus não enviava outro para ensinar os nossos filhos. É ou não é? É muito difícil você ensinar. Por quê? Porque você vai criticar, você vai ver com maus olhos, você vai ver que o cara talvez é um capeta nas suas boas, nos seus pensamentos, mas o de fora não, vai amá-lo, vai cuidá-lo, vai educá-lo, e nisso vai vir prosperidade para dentro da tua casa, porque o teu filho está sendo instruído. Houve ou não houve prosperidade na vida de Ismael? Lê a história, vai lá ver a história dos árabes. Uma riscada de caneta, meu amigo, que esses homens estão lá para o planeta. O petróleo aumenta em tudo quanto é lugar, porque eles são os poderosos do petróleo. Olha só, hoje nós vamos falar de 7 direções para a tua vida. 7 direções para a tua vida. Olha só o que está escrito aqui lá no blog. Ser bem-sucedido é dom de Deus. Está escrito assim, ó. Este artigo beneficiará grandemente os leitores através de algumas sugestões, orientações práticas no quais tange a obtância da paz e liberdade quando ao controle das finanças. Como isso em mente, quero lhe compartilhar alguns princípios bíblicos para a administração do dinheiro e então apresenta 7 passos para assegurar o sucesso financeiro. O primeiro passo: Deus é dono de todas as coisas. Abre a Bíblia. Salmos 24:1. Vou citar pequenos versículos para que você possa enganjar dentro da tua mente entendimento para tal visão. Salmos 24:1. Vou ler na minha, que a minha Bíblia é mais corrigida, mais convertida do que a tua. Salmos 24:1. Olha só o que está escrito. Ao Senhor pertence toda a terra
e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha para mim. Por que então ele não dá para você? Porque se é tudo dele, por que ele não dá para você? Por que ele não faz nascer dinheiro lá na tua conta? Por que ele não faz um cliente rico te contratar para poder fazer alguma coisa e você prosperar? A culpa é minha e a culpa é sua, não é de Deus. Tudo é dele. Ele já te deu autoridade para prosperar, meu amigo. Ele diz na palavra dele, lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. O que é uma vida com abundância, missionária Rose? Uma vida digna. Uma vida que você tem dignidade. Realmente é o pão de cada dia. Muitas pessoas, ela reclama muito da vida dela, financeira, mas ela não pergunta se ela está administrando bem. Às vezes ela fala, mas eu já vou à igreja, mas pastor, eu sou dizimista, fiel, eu passei a ser dizimista, depois que eu passei a ser dizimista, parece que as coisas pioraram. Melhoraram não, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, eu digo com toda clareza, tão certo Deus que nós servimos e pregamos. Quando a gente toma a atitude de fé e na obediência do Senhor, Ele vai te dar da forma que Ele confia em você e da forma que você vai conseguir administrar. O pouco que Ele tem te dado, você já não está conseguindo administrar? Imagine se Ele te desse rios de dinheiro. Ia se perder, não ia nem vir mais para a igreja. Então Ele vai começando a confiar em você pelos seus passos, pelas suas atitudes, pelos seus procedimentos. Você já começa a fazer um planejamento. Poxa, vou fazer um planejamento para esse ano, porque eu falei que ia fazer, mas não fiz. 2023, antes de acabar, chega 2024, eu já quero a minha casa própria. Mas você tem que saber planejar. Você tem que saber eu só sei fazer isso. Tem pessoas que ela tem muita dificuldade de criar, fazer um extra, né? No extra, eu tô falando do jornal extra, não. Um extra é você ganhar um dinheiro a mais. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade. Se ela ficar só na profissão dela, vai dar ruim. Porque se você... Vamos lá. Aqui tem profissionais, né? Aí você também consegue pintar parede. Aí Deus vai fazer alguém lembrar de você, porque um dia você fez um bico ali, chama bico, as pessoas falam. Trabalho. Extra, mas bico é um trabalho. É bico. Aí fala bico, mas é um trabalho. Te chama para pintura. Aí você fala, mas eu orei a Deus, falei com Deus que eu queria na minha profissão. Mas aí você vai querer dar ordem a Deus? Ele vai trabalhando da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes lá naquela pintura, você vai conhecer alguém que precisa do trabalho da tua profissão. Mas primeiro você teve que conhecer alguém naquele apartamento, que vai falar, que vai te chamar. É amigo do dono do apartamento. Poxa, mas eu queria fazer um móvel diferenciado, algo que não existe. Ah, então o Paulo é um cara. Mas ele não é pintor de parede? Não, ele tá pintando, mas ele não é pintor não. Ele trabalha exclusivamente com o que você deseja. E às vezes a pessoa fica querendo agir por conta própria, mas nas vontades dela. Mas não nas vontades que Jesus está dando a direção. Então, hoje, o tema é esse. A direção certa, somente o Espírito Santo pode desvendar. Você não pode desvendar o mundo espiritual, mas o Espírito Santo sabe e pode. Então, tem coisas que é para ser seu, vai vir na tua mão. E o que não é, não vai chegar. Só vai chegar a bênção do Senhor, ela acompanha quando
é elevada para você. Se não é bênção para você, não vai chegar a você. Então, muitas pessoas, elas estão confusas. Então, nós temos que aprender a ter administração. Tem pessoas que não têm administração nas finanças, não têm administração na família, não têm administração emocionais. E isso é um conjunto. Tem pessoas que ela é uma boa administradora, mas não consegue administrar as emoções dela. Ela está se perdendo. Ela sabe ganhar dinheiro, ela sabe administrar o dinheiro, mas as emoções dela estão um fracasso. Tá ruim, tá em ruína. Tá como um poço. Que ela, às vezes, ela fica pensando e procurando nomes de quem é o culpado. E muitas das vezes é da própria pessoa. É reconhecer. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que nós temos que reconhecer que nós temos que depender dele para tudo. Se nós depender dele, como o pastor acabou de ler em Salmos 24, ele é o Senhor de toda a terra, de toda a plenitude. O que é difícil para Deus? Nada! Mas é difícil para o homem. Então nós temos que, às vezes, tirar a venda dos nossos olhos. Às vezes a gente estamos cegos espiritualmente e não sabemos. Aí fica tomando atitudes erradas. A Bíblia diz que Paulo era instruído, Paulo era inteligente, mas só que Paulo ele não tinha discernimento espiritual, porque faltava em Paulo o quê? O Espírito de Deus. Paulo tinha o conhecimento da letra. De repente você tem o conhecimento do teu fracasso. De repente você tem o conhecimento da tua dor. Mas Deus hoje, nessa noite, Ele está te instruindo como você deve agir na tua vida, até mesmo na tua família. Você vê que Deus é tão maravilhoso que em uma reunião financeira, onde nós pegamos uma direção para a nossa vida financeira, Deus nos instrui até sobre as nossas emoções. Se tu não tiver um controle emocional, se o patrão ele fala para você assim, ô Paulo, mas eu não queria ir não, tu já tá cansado, aborrecido, com fome. Eu queria que tu botasse mais pro lado, tu lutando já pro camarada te dar o ok. Ele fala, bota do outro lado pra mim, Paulo, desmonta e bota do outro lado esse guarda-roupa. Tu solta os bichos, vou botar nada não sei o que. Tu perde uma grande oportunidade. Tu perde uma grande oportunidade porque você não teve controle emocional. Aí Deus, ele usa o homem de Deus para te instruir algo, aí tu sai cuspindo marimbondo. Perdeu uma oportunidade. Eu falo, eu vou entrar dentro dele? Não. Vou botar meu espírito ali não, quem vai matar o meu espírito? Deus não dá o Espírito Santo. Deus, ele para dar o espírito de sabedoria, de entendimento, ele tem que confiar em você. Deus, ele para prosperar a tua vida, ele tem que confiar em você. Se ele não confiar em você, ele só vai te dar, você vai produzir a vida que você tem que produzir. A Bíblia diz que o homem inteligente chamado José, ele estava onde? Em uma prisão ou estava diante dos poderosos? Ele estava em uma prisão, humilhado, porque falaram mentira a respeito dele. Era uma mentira. Só que Deus produziu aquela mentira em sucesso para a vida dele. Aquela mentira Deus fez com que fosse o sucesso na frente de todos os poderosos do Egito. Um homem lembrou dele, um homem que ele salvou, um homem que ele cuidou. E muitas das vezes você cuida das pessoas, você orienta a pessoa, tira o capeta de dentro dela e ela vai lá e te trai, fala mal de você. Ela quer bagunçar o teu trabalho, o teu ministério, a tua vida, o teu nome. Mas graças a Deus que Deus achou naquele coração daquele homem dele lembrar de José, porque ele tinha esquecido de José. E chamaram José. A Bíblia diz que o faraó recebeu a direção que precisava.
a direção financeira. E Faraó perguntou aos seus conselheiros, seus grandes: acaso no meio de nós existe algum que tem um espírito do Deus vivo? Na minha palavra, na minha linguagem: José, é tu mesmo que vai administrar o meu reino. Eu serei grande só quando eu estiver sentado no trono. Eu serei maior que você. Quando eu estiver fora do trono, seremos iguais. E muitas das vezes os casais estão quebrando pau por aí. Ah, eu ganho mais do que você. Ah, você não pagou o aluguel esse mês. Ah, esse mês é contigo. Ué, mas não é nosso? É teu? Não é nosso? Ah, mas é o quê? A Bíblia diz que ele recebeu autoridade para administrar todo o governo do Egito. E até aquela pessoa que falou mentira dele ficou na mão de quem? De José, que foi a mulher de Potifar. José passou a ser senhor dela. Então muito cuidado, porque Deus ele nos dá instrução e direção. Se você não tiver a direção, não guardar essa direção que está sendo ensinada para você, você vai viver uma vida desqualificada. É por isso que o texto diz assim, ó: como cristãos precisamos compreender que nada trouxemos a este mundo e levaremos dele. Enquanto vivemos na terra, somos apenas mordomo daquilo que Deus nos confiou. Fidelidade é o mais importante. E aí? Será que nós nos manteremos fiéis diante de Deus? Quando a prosperidade chegar? Quando a abundância chegar? Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a resposta não veio, porque ainda a gente não obedeceu a direção do Espírito Santo. Aí ó, o 2, Deus é sua suprema sabedoria, deve ter o primeiro lugar na tua vida. Será que você lembra de Deus? Como é que eu mostro para Deus que Ele é o primeiro na minha vida? Provérbios 3, 5, 9. Provérbios 3, 5, 9. Tá? Provérbios 3, 5, 9. Se não der, eu otimizo. Eles vão lá depois no blog lá e ler. Posso dar nada mastigado para eles não, eles têm que também caçar. Provérbios 3, 5, 9. 3, 5, 9. Posso ler? Provérbios 3, 5, 9. Olha só o que aqui diz. 3, 5, 9. Porque os lábios da mulher... É isso? Não. 3, tá no 5. Ah, é 3, desculpa. 3, 5, 9. Olha eu querendo pegar as mulheradas. Chamar a atenção delas. Honrar o Senhor com teus bens. 5, 9. Confia no Senhor de todo o teu coração. É pela metade, né? Todo o coração. E não se apoie nos seus próprios entendimentos. Calma aí. Não, Deus falou assim. Faz assim, assim, assim. Não, eu vou fazer assim, assim, assim. Tu tá se guiando no seu próprio entendimento. Deus, ele te deu um pastor para te instruir e cuidar de você. Aí vem um pensamento na tua cabeça: não, faz assim.
Aí tu vai lá, faz daquele jeito e dá com os burros na água e depois não tem como reclamar. Como é que tu vai chegar aqui? Pastor, deu errado. Missionária, deu errado. Deu errado porque tu foi ignorante, não quis ouvir a direção que foi orientada. Se ele orientou, faz assim, assim, porque Deus ele já viu. Não faz a evangelização? Não faz. É como Deus quer, não é como eu quero. E não tem como questionar não. Por quê? Porque não te interessa. É como Deus quer. Não é como tu quer. Não é como eu quero. Porque se fosse como tu quer, tu seria o quê? Deus. Nós somos servo do Deus vivo. Se ele falar tem, tem. Se ele falar não tem, acontece de, olha, já vi homens que chegou na igreja 8 horas da noite, se apresentou ao povo, o Nextel, quando aquele Nextel bateu, falou, tu não tá mais aí não, vai pra tal lugar. Tchau, pessoal. Nem acabou a reunião. Nem começou, nem se apresentou direito, já foi arrancado da igreja, já foi para outro lugar. Então não é como tu quer e nem como eu quero. Se for como você quer, vive a sua vida própria. Se você fazer do teu jeito, vive a tua vida própria. Você viu na Bíblia José questionando porque os irmãos vendeu, porque os irmãos bateu, porque os irmãos jogou na cisterna, porque a mulher do faraó acusou ele. Tu viu ele questionando alguma coisa? Ele quietinho ficou e quietinho foi honrado, meu amigo. Aleluia. Aí diz assim, ó. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Calma aí. Peguei meu dinheiro, meu pagamento, é para mim comprar a minha comida, né? Não, eu vou levar aquilo ali pro meu filho, eu vou levar aquilo ali pro meu marido, eu vou levar aquilo ali pra missionária, eu vou levar aquilo ali pro pastor. Gastei já metade do dinheiro. Mas foi isso que Deus te orientou? Aí a Bíblia diz o que aqui? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, ele endireitará a sua vida financeira, meu amigo, que está escangalhada, que está amarrada, que está desgovernada. Aí diz assim, ó, 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. A família é minha, eu faço como eu quero e eu faço do jeito que eu quero. Mas para que então você está sentadinho dentro da igreja buscando uma direção? Ou tu só veio passear? Ou tu só veio aqui para ver os olhos verdes do pastor e o óculos de ouro que ele está usando? Não acredito, você veio aqui buscar uma direção espiritual para a tua vida, para a tua vida financeira. E a direção espiritual e financeira é essa, meu amigo. Aí ele diz assim no versículo 10, 7 ainda. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Calma aí, eu posso comprar aquilo ali, mas hoje não é o momento. Eu vou cuidar da minha família primeiro, eu vou cuidar das minhas obrigações, eu vou cuidar da minha fidelidade com Deus primeiro, da minha família primeiro. Se der, eu vou comprar aquilo ali. Se não der, amém, graças a Deus. Quando der, eu faço. O problema das pessoas é que elas estão vivendo uma vida desgovernada financeiramente. Ela sabe que todo mês vai entrar aquele valor, mas aí ela não está nem aí. Ela não tem sabedoria para guardar, ela não tem sabedoria para economizar. A Bíblia diz que José, ele poderia quebrar o pau, meu amigo. 7 anos de abundância, vamos fazer festa, vamos fazer uma farra. José, ele guardou toda a colheita, ele guardava uma parte. Toda a colheita, quando não tinha mais depósito para guardar, o que foi que José fez? Construiu depósitos. A Bíblia diz que a miséria veio sobre aquele país. O único lugar que tinha comida era onde? Na casa de José. E todos vieram até José para comprar comida. E o José se tornou o homem mais poderoso daquele lugar. O Egito foi o país mais poderoso daquele lugar. Por quê? Por causa de uma direção de Deus para José.
E Faraó, com toda a sua soberania, seu poder, obedeceu. E por que nós não obedecemos? Vivemos uma vida muitas das vezes dura, difícil. Aí quando Deus dá uma direção para mudar a nossa história financeira, a gente fica questionando. Ah, ser dizimista não. Ah, não, Deus não falou comigo ainda. Deus é quem está falando contigo, meu amigo? É o capeta? Ah, Deus não falou comigo ainda. Não está dentro de mim, não. Meu amigo, ou é ou não é. Ou você vive uma vida com Deus, ou você vive uma vida segundo a tua vontade. Amém? Aí diz assim, ó, lá no versículo 8: isto será como remédio. Ó, presta atenção. Isto será como remédio para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você já reparou? Olha para mim. Quando você está passando um momento difícil, o corpo fica todo arrebentado, não fica? É dor nos quartos, é dor nos quintos, os ossos dói tudo. Por que os ossos dói tudo? Porque você está vendo a miséria, porque você está vendo a dificuldade, porque você está vendo o problema. Aí Deus diz aqui, ó: isto será remédio para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Se você fazer o que, meu amado? Meu querido, não ser sábio aos seus próprios olhos. Não é isso aí que diz no 8? Isto lhe será como remédio. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-te do mal. Comida para a família, doce. Sai, capeta! Eu vou comprar comida para minha família. Se der para mim comprar doce, eu vou lá e compro doce. Se der para mim comprar um vestido, eu vou lá e compro um vestido. Primeira coisa que você tem que... Isso é uma direção que Deus está dando para a tua vida. Meu amigo, as necessidades pessoais, ela vem depois. Quais são as necessidades pessoais? Cortezinho de cabelo, unhazinha, como é que se dá o nome? Sobrancelhazinha, são tudo caro, não é? Não é? Uma sobrancelhazinha feita na rena, tu paga aí 70 pratos. Uma unhazinha de cristal é 100 e poucos reais, meu amigo. Primeiro a minha família, depois eu vou ver essas minhas necessidades. O que adianta você estar toda produzida, aí quando sai da produção, da presença das pessoas, chega dentro de casa... Fala, amor, fala. E quando não pode mais. Mas na frente dos outros? Chega dentro de casa, abre a geladeira, abre 10 vezes a geladeira para ver se vai aparecer alguma coisa. E a sambinha que bate aqui assim. Aí aquela pancadinha, aí vê só água. Isso não é honroso. E a Bíblia diz que você não deve ser sábio aos seus próprios olhos. Não é como você quer. Deus conhece o futuro, meu amigo. Deus sabia que ia vir 7 anos de dificuldade, mas também Deus sabia que ia vir 7 anos primeiro de prosperidade. Aí você não guarda, você não administra. Quando vem a dificuldade, passa perrengue. Tem gente que se mata aí, tá? Pega um revólver, ainda conseguiu um revólver. Se tivesse vendido, ia ter um dinheiro, né? Ou se informa. Pior coisa que tem é quando tem um telhadozinho com um pedaço de madeira assim. Vou tirar. Tem que tirar isso aqui. Senão algum doido vem aqui. Tira a estola. O pessoal não tá entendendo nada, que ele só tá vendo áudio, né? Mas enfim. Tira a estola. Agora olha só. 9. Honra o Senhor com os bens dos teus lábios. Não é isso? Honra o Senhor com os bens dos teus lábios
e com o louvor das tuas palmas, não é isso? É isso? Honra o Senhor com os teus bens. O que é bens? É as minhas finanças, é o meu trabalho. Eu sou bom no que faço. Eu sou um marceneiro, eu faço um púlpito para a obra de Deus, para glorificar a Deus. Eu sou um rapaz que tenho condição de comprar um quadro para botar os temas da igreja. Eu sou um bom produtor que crio um design para o espaço. É tudo isto, meu amigo. Honra o Senhor com os teus bens. Bens é oferta, tá? E com as primícias de toda a tua renda. O que é as primícias? Dízimo. Não é obrigado, mas é dízimo. 10. E os seus celeiros ficarão vazios e cheios de sujeira. Não é? E os seus celeiros ficarão completamente cheios. E os seus lagares transbordarão de vinho. Olha só. Amor, e aí? Vai ser lasanha hoje? Vai ter lasanha hoje? Vai, amor. 10 minutinhos aí, uns 30 minutinhos. Deixa a série aí engatilhada aí, que daqui a pouco eu tô levando a lasanha com a Coca-Cola. Vinho é alegria. Amor, hoje eu não quero comer arroz e feijão não. O que tem aí? Amor, vou fazer aqui algo especial. Daqui a pouco eu levo aí. Você sempre tem alguma coisa para poder alegrar a sua prole, a sua família. Tua família não fica assim dentro de casa, não. Um dando uma ombrada no outro. Se um tá comendo uma bala, é assim, ó. Não é? O que foi isso aí? Que barulho foi esse daí? Nada não, mãe. Nada não, mãe. Não é? Uma barrinha de chocolate, do nada. Só quando escuta o barulhinho. O que é isso aí? Não é nada não, mãe. Tu não é assim muitas das vezes? No sapatinho eu faço isso. Pra Rose não ver, pro Ismael não ver. E aí quando ela dá aquela olhada eu desfaço. E eu não digo nada. É assim, meu amigo, que funciona. Eu conheço a vida. A vida difícil é para todos, meu amigo. Mas só que a prosperidade de Deus é para aqueles que querem enxergar. Aí diz assim, ó. Acabou, né? É até o 10, né? O pastor acabou de ler Provérbios 24. É até o 9. Eu li até o 10. Aí diz assim, ó. Deus e a sua soberania, sabedoria, deve ter o primeiro lugar na tua vida. Deus pode ver nossa vida desde o princípio até o fim. Meu Deus do céu. Ele sabe da tua vida do dia do teu nascimento até o dia da tua morte. Então ele sabe os pontos positivos e pontos negativos. E às vezes você fica se amarrando. Não é agora. Deus não tocou. Tocou em mim não. Deus não falou comigo não. Ué, quem é que tá falando contigo? Mas Deus não falou comigo não. Não tocou no meu coração. Teu coração é corrupto, meu amigo. Teu coração é mentiroso. Ele te engana. Deus não vai falar no teu coração. Deus vai falar no teu intelecto, na tua mente. Como? Tu sentadinho aí, questionando dentro de você e ouvindo a verdade. É assim que funciona. Às vezes vontade até de ir embora. Não, isso aí não tá batendo dentro dos meus princípios, não. Porque meus princípios não é dessa maneira aí, não. Mas não é os teus princípios, é os princípios de Cristo. Aí diz assim, ó. Até o fim, Ele sabe o que é melhor para nós
e deseja que prosperamos. Ponto. Esse não é uma questão simplista do tipo, o que Jesus faria? Mas antes devemos perguntar qual é o seu conselho para essa esfera da minha vida. Imagine essa vida que você está vivendo. Qual é o conselho de Cristo para mim? Hoje. A direção certa, somente o Espírito Santo pode desvendar e tirar a venda, tirar a cegueira. Servir Jesus, meu amigo, tu tem que ser macho. Para servir, olha para mim, para servir Jesus tu tem que ser mulher. Para servir Jesus não é para qualquer um não, meu amigo. Tu tem que engolir prego, tu tem que engolir arame farpado e ficar sapo pra dentro. Tem que beber água com açúcar muitas das vezes. Você tem que comer fubá muitas das vezes queimado com água. Essa é a maneira de você ser um verdadeiro homem de Deus. Agora tá sentadinho num berço de ouro, nunca passou uma dificuldade. Primeiro aperto, tu grita, meu amigo, tu corre, Jesus, nada, eu vou fazer a minha vida. Eu quero Jesus, não, fica aí, Jesus, e vai embora mesmo. Não foi assim que o menino rico fez? O jovem rico? Ele queria conhecer os princípios de Cristo. Quando Jesus falou os princípios de Cristo, na minha maneira de pensar, vende o que tem e dá aos pobres. O camarada pensou, poxa, aí eu vou ficar pobre. Se eu vou vender e dar pro pobre, eu vou ficar pobre. Mas Jesus estava provando o coração dele, porque na verdade não precisava você vender tudo que você tem e dar aos pobres. Era somente você honrar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua mão de obra, com os seus cuidados para com a obra de Deus. Só que ele logo entendeu no é plural que se dá o nome? No total. Ele entendeu no total. Por quê? Porque o coração dele estava envolvido com o quê? Com o mundo material. Então ele falou o quê? Ele não falou nada, ele virou as costas e foi embora. A história diz que Roma dominou tudo. E até a riqueza dele foi embora. Ele ficou o quê? Pobre! Pobre, meu amigo. É só você ver a história. Conheça a história. Estuda a história de Roma. Estuda a teologia que você vai entender melhor sobre isto. Não é verdade, Rose? E muitas das vezes a pessoa ela fica questionando ao respeito de algo. Você vê, no fundo, Jesus já sabia que aquele jovem tinha um coração nos bens. E Jesus muitas das vezes faz isso com a gente. Às vezes a gente fala que nós mais deseja, mais quer o Espírito Santo, mas não foca isso. Quando se deseja, há resposta. Quando se sacrifica, tem mudança, tem entrega, tem resultados, tem fruto. Então, se o Espírito Santo vai levar você para você desvendar o que Ele quer, você precisa ter Ele. Do mundo nós desejamos com tanta força, né? Já reparou isso? É mais fácil, né? Aquilo que você deseja vem sobre você. As tentações vêm. Então, meu amigo, Jesus, o texto aqui no blog, ser bem-sucedido é dom de Deus, diz que Ele conhece a tua vida do início ao fim. Ele sabe se você vai ser próspero, Ele sabe se você vai obedecer a voz dEle, Ele sabe se você vai para o inferno, Ele sabe de tudo. Ele sabe até quem está dentro de você. Ele sabe se quem fala com você é Deus ou é o diabo. Ele sabe. Você tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás, ele se veste de anjo de luz
para enganar, se possível, eu e você. Você tem que ter muito cuidado, porque Ele conhece os teus pensamentos. E é tão bom, Deus é tão bom, que Ele mostra pra gente o que você está pensando. Você sabia? Mas por que então o Senhor não fala com a gente? Porque não é dever meu falar? Jesus sabia que Judas ia trair ele? Sabia. Sabia ou não sabia? Isaías falava isso, meu amigo. Se Jesus não soubesse, Jesus fez alguma coisa? Jesus só falou, amigo, faz o que tem que fazer depressa. E ele foi e traiu Jesus. Por causa de quê? Porque ele queria sentar no trono de Jesus, não era? Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Deus criou Lúcifer, o anjo mais poderoso da existência angelical. Ele achou que era melhor que Deus. Onde que ele está? Mas Deus, antes de criar todas as coisas, já sabia isso? Já. Mas por que então criou esse capeta desgraçado? Tinha que ser assim. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Você tem que ter cuidado com o que você pensa. Porque senão você vai ter uma vida, sempre uma vida fracassada. Sempre essa venda vai continuar nos teus olhos. Mas você sabe que tem uma venda. Você sabe que esse desejo não é bom. Mas você insiste com ele. Aí olha só o que a Bíblia diz assim, a história diz aqui, ó. O terceiro passo para você ter uma vida próspera, a terceira direção. Nossa própria vida é glorificada a Deus. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus 5,16. Posso ler? Diz assim, ó. Assim abriu-lhe também a luz de vocês diante dos outros, para que visse a boa obra que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês que está no céu. Amém? Aí, vamos lá. Pessoas secularizadas buscam a prosperidade para que possam acumular e gastar. Cristãos buscam a prosperidade para que possam satisfazer sua necessidade, as necessidades dos outros e ajudar no avanço da causa de Deus. São embaixadores de Deus. Você é um embaixador de Cristo. A prosperidade para a tua vida é para que a causa de Deus também ela seja propagada. Mas primeiramente é quem? A sua. Primeiro você. Depois você vai cuidar das coisas de Deus. Como que é primeiro eu, pastor? Primeiro você vai tirar o seu dízimo, que é de plástico, é bíblico, e depois você vai cuidar da tua família. Você cuidou da sua família, Deus protegeu tudo que você tem, naturalmente vai sobrar. É aonde você vai cuidar de alguns favores da obra de Deus. Só que às vezes a pessoa tem loucos que querem pegar e colocar tudo na obra de Deus e depois passa uma vida desgraçada. Como é que tu vai reclamar com Deus? Isso é falta de administração. Primeiro você tira a sua parte, que é a parte do Espírito de Deus, que é a obra.
Depois você cuida da tua família, meu amigo. Depois que você vem pensar em querer cuidar de alguma coisa na obra de Deus. Porque se tua família fica em falta, a Bíblia diz assim, ó, aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. E aí? O que é descrente? Incrédulo. Aí diz assim, ó. O quarto item para que você possa ter uma vida bem-sucedida. Prosperidade é ter aquilo que precisamos quando necessitamos. Filipenses 4,19. Pois é, Bíblia. Filipenses 4,19. Parece um culto de domingo, né? Filipenses 4,19. Dizem que aqui não tem Bíblia. Posso ler? Calma. Perto de quê? Para ler. 4,19. Lá no livro de Filipenses, lá no finalzinho. Pega na parte do índice que você vai achar. De Coríntios. Achei. Depois de Efésios. Fechou? Sim. Vamos lá. Filipenses 4,19. Diz assim, ó. Posso ler? Diz assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo. Em Cristo. Tudo aquilo que você precisa. E aí, meu amigo? O que você está precisando? O que você está precisando? Estou precisando de dinheiro, pastor. O que você está fazendo para esse dinheiro chegar? Estou fazendo nada, pastor. Eu vi um vídeo que a Thaís postou no Facebook, no status. Uma mulher com uma criança em uma bolsa. Eu vi um rapaz colocando dentro do carrinho dela comida. Mas aquela mulher estava fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando, catando lixo, catando lata. Deus ouviu ela porque ela estava o quê? Trabalhando. Deus nunca vai te dar nada você não fazendo nada. Amém? Amém. Trabalhe, meu amigo. Use a tua massa cefálica. Eu não tenho móvel para fazer, eu vou criar outro método. Eu não tenho parede para embalsar, eu vou criar outro método. Meu Deus, me dá uma direção. Sabedoria. Me dá sabedoria. Eu, pastor Ivanildo, empreiteiro de obra, eu já trabalhei de ajudante para trazer o pão de cada dia. Vendemos perfume. Vendemos empadão no sol de 40 graus no Covid, meu amigo. Lingerie, ó, imagine eu vendendo lingerie. Então, meu amigo, a Bíblia diz assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que você precisa. Mas você está fazendo o que, meu amigo? Já vendemos picolé, né, amor? Você está fazendo o que para que Deus ele possa trazer prosperidade para você? Prosperidade, ela nasce do nada? A Bíblia diz que Deus ele falou no primeiro dia da semana o quê? Haja luz. Por que Deus falou que haja luz? Porque tinha o quê? Treva. Tinha alguma coisa. E ele precisou que houvesse luz. O que você está precisando na tua vida?
prosperidade, dinheiro. O que você está fazendo para Deus trazer essa oportunidade? Fala, Deus. Pastor, eu durmo até 3 horas. Tá fazendo bem. Mal para tua vida. Faça alguma coisa, meu amigo. Porque José, ele poderia relaxar, descansar, porque o celeiro já estava cheio. Mas José fez o quê? Mais celeiros para colocar as comidas. Então, se você não inventar outro meio de Deus para prosperar, dá ruim. Havia uma colega, Chegou atrasado, não fala. havia uma colega minha, há muito tempo, ela falava assim pra mim: Deus não tá me ouvindo, Deus não me responde. Poxa, eu vou ao escuto, sou dizimista, dou minha oferta. Aí eu falei pra ela assim: você já perguntou o que está acontecendo? Aí ela: se eu perguntar, eu sei que Deus vai falar. Eu falei: então pergunta. Aí ela falou: Deus falou que eu tenho que trabalhar, mas eu vou trabalhar de quê? Aí eu falei assim pra ela: qual era a tua o que você gosta de fazer? Ela falou: nada. Faça nada. Aí eu falei: mas de alguma coisa você tem que saber fazer, alguma comida. Não, Rosa, eu não gosto de fazer nada, eu não gosto de fazer comida, eu faço comida obrigado. Entra dentro de um buraco e joga a terra em cima. Não, aí eu falei pra ela: eu vejo que você sempre fala que queria ter um filho. Então é sinal que você gosta de criança. Vai tomar conta de criança. Vai tomar conta de criança. Ela botou uma plaquinha. Ela começou assim, ela começou com 2 crianças. Aí ela começou a tomar conta, ela começou a cuidar. Hoje ela tá morando lá em Deu Cartilho. Hoje ela tem uma filial, hoje ela trabalha com várias crianças. Hoje ela tem um próprio negócio. Hoje ela trabalha cuidando, cuidadora de criança. Ela se aperfeiçoou, fez um curso, não tem cursinho aí que fala, né, de cuidar de criança, né? Ali ela começou, mas ela já amava isso. Ela falou: Rose, Deus não me permitiu ter filho, mas hoje eu tô cheio de filhos. Comecei com 2 crianças a cuidar. Fala, meu filho. Pode falar? Pode. Deixar para outro dia. Eu gosto quando vocês me contam história que eu uso contra vocês mesmo, porque eu conheço a história de vocês. Mas enfim, eu não vou perder o foco não. Aí diz assim, ó. Tá escrito assim, ó. Deus não nos promete que se nós tornarmos cristãos seríamos ricos, segundo os padrões sociais, mas Ele garantiu que nós o servimos e supriria as nossas necessidades. É isso? Sim. Nossas necessidades. Estarei com vocês onde estivéssemos, e nós daria paz. Amém? Aí, Isaías 26, 3. Vou ler porque vocês demoram muito. Tu, Senhor, conservará em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ó, vai chegar onde eu quero. Calma aí. A dívida é prejudicial. Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. Olha só que Provérbios diz. Posso ler? O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado
é servo do que o empresta. Você está vendo? 22. 22:7. Você, olha para mim, quando você pega 10% do teu ordenado e entrega na causa de Deus, você está sendo servo de quem? Quando você pede dinheiro emprestado a um agiota, a um amigo, a alguém, você está sendo servo de quem? Daquela pessoa. Então qual é melhor? Você ser servo de Deus que vai cuidar dos teus interesses, ou você ficar na mão de um agiota ou na mão de alguma outra pessoa qualquer por alguma necessidade tão básica que você poderia esperar? Ah, mas hoje é dia 27, mas o meu dinheiro só cai dia 30. Vou lá no agiota pegar emprestado lá para mim poder comprar comida. Espera, meu amigo. Come feijão com farinha, ou come farinha com açúcar, ou come farinha com água. Mas quando o teu dinheiro chegar, você não vai ficar devendo nada a ninguém, você não vai ficar na mão de ninguém. Meu Deus. Eu não aceito ficar na mão de ninguém. Só fico na mão do Todo-Poderoso da minha esposa. Você está entendendo? Porque quando você fica na mão da pessoa, você está restrito àquela pessoa. Você está entendendo? E se você contrariar aquela pessoa, vai te expor. Então você tem que ficar na mão do Todo-Poderoso. Aí diz assim lá nesse tema aqui: reconheça o seguinte: este único princípio fará mais do que qualquer outra coisa para trazer paz às nossas famílias e prosperidade. A obra de Deus, prosperidade é a obra de Deus. A dívida produz contendas e estresse familiar e individual. Quem mandou você pegar, cara? Eu falei que daqui a 30 dias eu teria, mas eu quis te ajudar, meu amor, mas eu não pedi, você foi lá, agora ele tá devendo o cara, o agiota, agora ele vai querer 30%, mulher. Você tem que pagar o que você emprestou e mais 30%, e se não tem, o cara só fala, me dá os 30%. Tu paga no outro mês. E, não, me dá os 30%. Daqui a pouco tá virando um bolo de neve, e você vai passar pelaquela privação por um momento. Mas na mão do agiota ou do devedor, você vai passar o resto da vida, meu amigo. E quando ele não querer tua alma, né? Quantos não estão aí no buraco porque não conseguiu pagar e o camarada pegou a alma dele? É assim que acontece. Quando você não tem a direção certa do Espírito de Deus. A direção certa do Espírito de Deus é aqui, ó. Não é aquela vozinha que você ouve aqui no pé da orelha, não. Cuidado com essa voz. Essa voz é o diabo. Deus, ele fala com base bíblica. Se a vozinha que está no pé da tua orelha dizendo alguma coisa sem base bíblica e você não tem certeza, você oscila, porque quando o Espírito Santo fala, você tem certeza que vai dar certo. Agora, quando você oscila e o diabo está mudando a estratégia para enganar os filhos de Deus. Aí diz assim, ó, o número 6. Falta só mais um. Avançou um pouquinho, mas vale a pena. O dízimo é o testemunho mínimo de nosso compromisso como cristão. Gênesis 14:10. Gênesis 14:10. Se você quer ver esse tema completo, você vai lá no blog. É dom de Deus a prosperidade. Gênesis 14:10.
10. O que está escrito aí? É isso mesmo? 14:10, está dizendo aqui. Mas não está batendo com Gênesis 14:10, tá? Ora, o vale de Sico estava cheio de pedaços de betume. Poços. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesse poço e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os mantimentos que ficaram. É quanto do dízimo? Do dízimo, né? Aqui, ó, muito bem, servos bons e fiéis. Aí vê o contexto? Vamos lá, agora Gênesis 28:20. 28:20. Posso ler? Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardare nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Primeiro será Deus dele. E a pedra que pus sobre coluna será a casa de Deus, a igreja. E tudo que me concederes, certamente lhe darei o dízimo. Se eu não receber nada, eu não tenho nada para o quê? Então quem tem que te abençoar? Deus. Para que você possa honrar a casa dele, a obra dele, ele tem que te honrar primeiro. É a única maneira de você honrar ele. Aí vamos lá, Levítico 27:30. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Posso ler? A respeito dos dízimos. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como das frutas das árvores, são do Senhor e são santo ao Senhor. Então seu dízimo, ele é santo para Deus. Malaquias 3, 6, 11. Malaquias 3, 6, 11. Três, 6, 11. Vou ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. 7. Desde os dias dos teus pais, vocês se afastaram do meu estatuto. Ou seja, não obedeceram o que eu tenho vos orientado. E não guardaram. Voltai para mim. Ou seja, olha para mim. Volta. Quando você quer voltar ao filme, você faz o quê? Para você ver uma cena, né?
Para que você possa achar o problema na tua vida, você tem que... A Bíblia diz que você tem que o quê? Lembra da onde aconteceu o problema. E arrepende. E volta à prática das primeiras obras. Qual é a primeira obra? Ser fiel. Se eu não sou fiel, eu só vou viver uma vida natural. O sobrenatural não vai fazer parte da minha vida. Eu vou estar dentro da igreja, eu vou ser um homem da igreja, uma mulher da igreja, mas o sobrenatural não faz parte da minha vida. O sobrenatural, ele só é para quem é espiritual e vive pela fé. Aí eu parei aonde? 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Volta para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Mas como é que eu vou dar dízimo se não vem nada na minha mão? Como é que eu vou dar dízimo se só vem na minha mão aquele valorzinho ali pequenininho que não dá pra nada, não dá pra nada. Meu amigo, ser fiel. Pensou no dia que a minha esposa estiver no momento de regras dela, eu ir lá na rua procurar alguma coisa? Eu tenho que ser fiel tanto no bom, no pouco, no muito e no nada. Você sabia que tu é fiel no nada também? Quem sabia disso? Como, pastor, eu sou fiel no nada? Quando eu passo e continuo crendo. O meu Redentor vive. Aleluia. Hoje eu estou comendo pão com água, mas amanhã Deus há de me exaltar. Hoje... um mês se passou. Hoje eu estou comendo pão com água, mas o meu Redentor hei de me exaltar. Eu sou fiel até quando não tem nada. A Bíblia diz que José estava na prisão e ele foi fiel a Deus na prisão. Na prisão ele se fez de chefe, de cabeça, porque o chefe do cárcere entregou tudo na mão de José, porque viu que José era um homem bom, um homem fiel, e ele organizou tudo, para a gente poder fechar com chave de ouro. 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda pergunta, em que te roubamos? Pô, mas eu não roubo a Deus não, eu faço caridade. Eu dou comida para quem tem necessidade. Problema seu. A Bíblia diz que é no dízimo e nas ofertas. Não adianta você pegar teu dízimo e tua oferta, você dá lá fora para alguém lá. Não é assim que Deus te ensina. A Bíblia diz que o dízimo e a tua oferta, ela tem que vir para a casa de quem? Que se chama pelo seu nome, a casa de Deus. É um lugar que prega Cristo, prega Deus, prega salvação. Ali é a casa de Deus. Amém? Aí você pega o seu dízimo, a sua oferta, você vai em um lugar e dá. Não é assim que Deus te orienta. Você está pecando. Por isso que muitas das vezes o resultado não aparece. Tem muita gente que está fazendo isso. Porque ele está chateado com o pastor, está chateado com algum irmão. Então, não vou fazer mais as minhas ofertas, os meus dízimos na igreja, não. Eu vou dar para o necessitado. Lembra-te de Judas? Quando a moça derramou o perfume em Cristo, isso daí dava para vender e dava aos pobres. Ele estava preocupado com os pobres? Traiu Cristo, meu amigo. Safado, vagabundo, traiu Jesus. Ele estava, era dinheiro de olho, era naquele valor daquele perfume. Então, muito cuidado quando você tomar certas atitudes sem uma direção espiritual. Você tem um líder espiritual. Eu acredito que você não é ignorante.
Você é uma pessoa racional, uma pessoa que pensa. Você sabe se o seu líder é um safado ou ele é um homem de Deus. Você sabe se ele é um mau caráter ou ele é um homem de Deus. Porque você é inteligente. Você vê o dia a dia. Você presta atenção muito bem nos pontos positivos e nos pontos negativos. Ou não é? Sim ou não? Sim. Aí diz assim, ó. Nos dízimos e nas ofertas, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, e vocês e a nação toda. Por isso que o Brasil é esse país aí, um país rico, um país poderoso, mas um país desgraçado, aonde a maioria da riqueza está na mão da minoria. Não é verdade? Aí, vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro. Da perspectiva de um leitor que faz o ano bíblico, cada ano posso dizer-lhe que em nenhuma parte da Bíblia seguem que apenas 10% são dele. Há falha em reconhecer a aplicação. Este princípio impede a recuperação e os bens de Deus. Amém? Aí diz assim o 7 para a gente fechar com chave de ouro. Cada um deve prestar conta a Deus quanto à administração dos seus recursos. Apocalipse 22:12. Já logo na revelação, logo. Apocalipse 22:12. Posso ler? Diz assim, ó. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Aí diz aqui lá no blog lá, se você quiser depois ler lá no blog, ser bem sucedido é dom de Deus. Não há nada mais claro nas escrituras do que o fato de que todos nós devemos passar pelo juízo de Deus. Quando o juízo dos justos forem estabelecido, dirás: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Se você quer ver esse tema, você vai lá no blog Ser Bem Sucedido é Dom de Deus, pesquisa lá princípios bíblicos para uma boa administração financeira. Amém? Vamos orar?